Olá, criptomaníacos! Estou aqui em frente à Arena de Verona, uma construção do ano 30 depois de Cristo, portanto, durante o Império Romano. E, claro, o Império Romano passou por uma recessão muito forte, acabou caindo, né? Acabou perdendo sua força e hoje restam as ruínas dessa linda arena aqui em Verona. E falando em recessão, nós temos outro império que está sofrendo bastante atualmente, que é o Império dos Estados Unidos. Eles fecharam o segundo trimestre com o PIB caindo, PIB negativo. Isso tecnicamente significa recessão econômica. Mas e se você começar a distorcer os sentidos das palavras, os conceitos existentes, para que eles se adequem à sua pauta? Então, vamos talvez trocar o sentido de recessão, e aí não é mais uma recessão. Ou vamos trocar o sentido de inflação, e aí deixa também de ser inflação. Ou vamos trocar o sentido de commodity e ativos mobiliários, e aí você também consegue encaixar as criptomoedas onde você quiser. Ou vamos até mesmo trocar o sentido, o significado da palavra mulher, e aí você encaixa o que você quiser na sua pauta. Infelizmente, é como nós estamos vivendo atualmente, né? Onde as palavras perderam completamente o sentido, os conceitos não fazem mais qualquer sentido, e os governos estão se aproveitando disso. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a recessão ou não da economia americana e também com a SEC tentando definir o que são as criptomoedas, commodities, ativos mobiliários, enfim, onde serão colocadas as criptomoedas e como isso pode impactar também nesse mercado. Logo após a vinheta. Eu estou em frente a essa arena romana aqui para mostrar para vocês como impérios, por maiores que sejam, eles chegam ao fim, eles caem. E o que é capaz de fazer um império como esse se tornar uma potência enorme e também destruir um império como esse? São as pessoas, os humanos juntos, né? A nossa espécie é uma espécie que sempre dependeu de pessoas, de sociedade, né, de se agregar para ter mais força. Então as pessoas se reúnem em grupos com mesmas características para conseguirem ter mais força. Você sozinho tem muito menos força do que você num grupo, num exército, digamos assim, né? E então essas pessoas unidas, elas conseguem fazer coisas incríveis como pirâmides no Egito ou um coliseu, e também conseguem destruir o império, derrubar um império quando estão insatisfeitas com o que está acontecendo. A parte de construção é legal para o Estado, né? Mas a parte de derrubar um Estado, como a gente viu com outros impérios no passado, é algo preocupante, é algo perigoso para eles, principalmente quando as coisas não estão indo bem, quando estão no momento de recessão. Então, como é que estão fazendo agora para tentar evitar isso que sempre derrubou impérios no passado, que é essa união, né, esses grupos que a gente tem, esses núcleos tão importantes para a nossa espécie e que derrubaram impérios no passado? Bom, que tal a gente destruir esses núcleos, né? Tirar força desses grupos, mantendo somente a voz do Estado como a voz que sabe de tudo, que sabe das verdades, o que é válido ou não é válido. Inclusive vocês veem muito isso agora com esse fact-check, né? O Estado define o que é verdade ou o que não é verdade e não mais esses grupos que existiam no passado. Então quando a gente fala sobre esses núcleos, que a gente pode chamar também de pilar da sociedade, nós sempre tivemos importantes pilares, como por exemplo, família, sempre foi um núcleo muito importante, portanto, você escutava o seu pai falando, ou a sua mãe falando, e aquilo era uma verdade absoluta. Aquilo realmente era muito importante para você, você dava ouvido para o que era falado, e a gente percebe recentemente uma destruição do núcleo familiar, né? As pessoas olhando para a família como algo negativo agora, né? E o Estado leva a isso, ele força a barra para a gente largar um pouco essa importância do núcleo familiar. Um segundo pilar histórico muito importante para a sociedade era a religião. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas isso, sem dúvida alguma, é um dos maiores pilares históricos para a sociedade humana. E a gente vê também o Estado atacando as religiões, destruindo a importância da religião, fazendo piada com religião. Você vê inclusive aí na internet, no YouTube, como isso é aceito, né? Grupos, Porta dos Fundos e outros grupos aí atacam livremente religião, mas não podem falar de outras pautas que vocês sabem de que lado que é, né? Se falar de gordo não pode, se falar de gay não pode, mas falar de religião pode.
né? Porque a intenção é clara da destruição de um pilar importante também, um núcleo que também era usado pelas pessoas para saber, para chegar até a verdade, né? Para ter uma garantia de que, esse caminho é o caminho certo. Um terceiro pilar muito importante é a questão da pátria. Eu também, obviamente, como ANCAP, não ligo para isso, mas sempre foi um pilar muito importante. Então, era o que unia as pessoas, era uma bandeira, eram as cores do país, era o hino do país. Então, a pátria também servia para as pessoas saberem que caminho seguir, né? Eu tenho várias pessoas que pensam como eu, que agem como eu, portanto, eu faço parte desse núcleo. E, novamente, nós vemos uma tentativa de destruição da pátria, não só no Brasil, como em todos os outros países, né? Então, aqui no Brasil, se você usa a camisa da seleção brasileira, você agora vocês sabem o que você é, né? Você não pode usar a camisa brasileira, que agora é ligado a coisas negativas. A bandeira do Brasil é ligada a coisas negativas. Então, largue isso. Você não deve jamais defender coisas patrióticas. Isso vai destruindo todos os núcleos que são importantes na sociedade. E aí o que te resta, né? O que te resta para você ter alguma ligação com outras pessoas e saber qual é a verdade? O partido, o Estado, o governo, é ele quem define o que é certo, o que é errado, e os novos conceitos, né, partem agora somente do Estado. O governo decide o que significa cada palavra, e não mais esses núcleos que antigamente faziam esse papel. E agora a gente vê várias coisas mudando de significado. Significado que sempre foram, em todos os milênios da história humana, significava uma coisa, agora a gente já não tem mais essa definição. Inclusive coisas simples como homem e mulher. Agora existem 8.000 siglas diferentes, que eu não sei mais o que quer dizer, e você também provavelmente não sabe. E pronto, se perde um conceito. As pessoas não sabem mais o que quer dizer, o que é pai, o que é mãe, o que é mulher, o que é homem. Fica uma coisa confusa, você perde um núcleo, perde uma condição ali de entender as coisas, como elas funcionam. E nessa mesma linha de mudar o conceito das coisas dependendo da necessidade do Estado, quantas vezes vocês já não viram isso acontecer com a alimentação? Quantas vezes vocês já não ouviram que o ovo faz mal, depois o ovo faz bem, aí o ovo volta a fazer mal, depois faz bem de novo? Por quê? Porque para o Estado é interessante que as pessoas não fiquem revoltadas em não comer ovo quando o ovo está caro ou quando as pessoas estão sem dinheiro. Nesse momento, o ovo faz mal à saúde. Assim você evita que as pessoas queiram comer tanto ovo, né, ou comam tanto ovo. Mesma coisa acontece atualmente com a carne. A gente come ovo e carne desde que o mundo é mundo, né? Inclusive isso foi o que fez nosso cérebro aumentar na evolução humana, né? Foi o aumento do consumo de proteína, o aumento do consumo de carne. Então, carne é essencial para que a gente tenha a capacidade intelectual que a gente tem atualmente. Mas, recentemente, a gente está vendo um ataque à carne. Carne faz mal ao meio ambiente, carne faz mal à saúde, mesmo tendo existido durante toda a história humana, sendo consumida durante toda a história humana, né? E por que isso acontece? Porque a gente está passando por um momento que as pessoas têm menos dinheiro, um momento de recessão, um momento de crise, e, obviamente, a alimentação, ou a falta de alimentação, faz com que as pessoas critiquem o governo, né, e se revoltem contra o governo. Então, o que você faz? Você fala para as pessoas, usando ciência, de que carne faz mal ao meio ambiente, de que nós temos que parar de consumir carne, senão o mundo vai acabar. E aí você deve consumir o quê? Insetos, claro. Consuma insetos. Insetos são ótimos. Então vocês vão ver aí diversas matérias ao redor do mundo falando que tem que consumir inseto, que inseto é uma ótima proteína. É um negócio nojento, né, que eles fazem. Vão colocar aí atriz de Hollywood, né, fazendo aí divulgação, comendo inseto na frente das câmeras, porque é maravilhoso, é uma delícia. Você não deve comer carne se você for uma pessoa boa e se preocupa com os animais e com o meio ambiente. E esse discurso vai passar. E as pessoas vão começar a comer somente, obviamente, vegetal, insetos, esse tipo de coisa. E tem até absurdos agora, vocês estão vendo aí algumas matérias, inclusive New York Times e outros jornais de grande circulação, falando sobre comer carne humana, né? Ou discutindo o tema só, né? Estão só trazendo um tema aí do canibalismo. Você se tornaria um canibal para ajudar o meio ambiente? Introduzindo uns conceitos completamente absurdos para que a ideia do inseto não pareça mais tão absurda assim, né? Entre canibalismo e comer inseto, vamos comer insetos. Então, vou pedir para o time também colocar algumas matérias ligadas a isso, para vocês notarem como eles manipulam a informação, né? E agora você para de comer carne, né? E você não se revolta mais por não estar comendo carne.
Afinal, você não come, você nem sabe que está cara, né? E o inseto é baratinho. Então você come lixo, você come porcaria, porque assim é melhor para o Estado. E os conceitos, como eu falo para vocês, eles vão sendo manipulados, eles vão sendo alterados, porque a informação verdadeira, a informação científica, vem somente do governo. Isso vai servindo para absolutamente tudo. Até mesmo palavras simples, que sempre serviram para a gente, como inflação, por exemplo, elas perdem esse sentido. Então a gente viu, na hora que a inflação começou a subir nos Estados Unidos, o governo americano disse que inflação, não existia inflação, não tinha inflação. Podiam ficar tranquilos que isso não estava acontecendo. A inflação começa a subir de forma descontrolada, eles não têm mais como falar isso e falam que a inflação é transitória. Vocês lembram disso? Aí passou, né? Não tem inflação para inflação é transitória. Quando a gente percebe que está demorando muito e o negócio não está se recuperando, eles mais uma vez alteram o discurso e falam que a inflação é boa para você. Olha só, mais uma vez, alteração de conceito, de sentido das palavras, né? A inflação antes era negativa, agora não, agora é positiva para você, ela te ajuda. Até vou pedir para o time colocar aí algumas notícias ligadas a isso, né? Então a inflação é positiva para você. E na hora que já não dá mais para enganar as pessoas falando que a inflação é positiva, porque as pessoas estão sofrendo, eles colocam a culpa na Rússia. Então a inflação é culpa da Rússia e não culpa do governo americano. E como é que você vai combater esse discurso se você não existe mais núcleos, né? Não existe mais esses núcleos que eram usados pelas pessoas para saber, para chegar até a verdade. Então, as pessoas simplesmente confiam no que é falado pelo Estado. E para combater a inflação, o que o governo americano decidiu fazer, né? Já que já estava há muito tempo aí com esse problema de mudança de discurso? Resolveram aumentar a taxa de juros. Na hora que você aumenta a taxa de juros, você encarece o dinheiro. Portanto, é mais difícil para as pessoas, para empresários, por exemplo, pegarem empréstimos para investir, né, para criar uma nova empresa, para gerar emprego. E também as pessoas acabam gastando menos, porque você consegue investir em títulos públicos ou investimentos e ganhar um juros maior. Então isso acaba fazendo as pessoas gastarem menos dinheiro, isso combate temporariamente a inflação, que era a intenção dos Estados Unidos, mas, por outro lado, se as pessoas não podem investir, não conseguem acessar o dinheiro para investir em empresas, gerar emprego, isso gera o quê? Recessão. Isso a economia vai afundar em contrapartida. E foi justamente o que a gente começou a ver. O primeiro trimestre do ano, os Estados Unidos caiu aí 1,6%, uma queda no PIB muito grande nos Estados Unidos, e agora fechou o segundo trimestre e teve uma queda de 0,9%. Então, 2 trimestres seguidos de queda do PIB nos Estados Unidos. Isso, tecnicamente, no papel, é chamado de recessão econômica. E aí, o que os Estados Unidos fizeram? Eles voltaram para a mesma tática utilizada quando a inflação começou a pegar. Simplesmente falaram que não tem recessão. Pô, mas tecnicamente isso é uma recessão. Não é recessão. A gente entende de outra forma. Agora o conceito de recessão mudou. Tá? Então estão seguindo novamente o mesmo papel. A próxima fase seria o quê? Se imitarem a inflação. A recessão é transitória, né? Vocês já podem esperar por isso, porque é o que vai acontecer. Então, quer dizer, estamos mudando os conceitos da palavra para que a gente não ataque o Estado, não ataque o governo, porque isso é extremamente negativo. Significa que a gente está ficando mais pobre a cada dia que passa. E o natural, quando isso está acontecendo, é revolta, as pessoas se unindo contra o Estado, contra o governo, né, levando a esse tipo de coisa, a que impérios no passado caiam. E a intenção do Estado é evitar que a gente consiga se unir, se revoltar em conjunto, para que ele se mantenha no poder, mesmo não trazendo retornos positivos, mesmo destruindo qualidade de vida. Então está explicado aqui um pouco do que eu enxergo como esse momento que a gente está passando no mundo. E no meio desse processo a gente vê também outras coisas com conceitos, digamos assim, que estão variando muito. A SEC está para definir, né, o que são criptomoedas. Ela fica na dúvida se são commodities, se são valores mobiliários, porque se é uma empresa, isso gera dividendos para quem está investindo nessa empresa e leva ao crescimento de uma empresa, isso é considerado valor mobiliário. Já se não, é uma commodity. E aí a SEC veio agora com essa novidade de que todas as criptomoedas são valores mobiliários, exceto o Bitcoin. Então eles não conseguiram encaixar o Bitcoin nisso, porque o Bitcoin, ao contrário das outras criptomoedas,
ele não tem ali um CEO, né, uma pessoa que desenvolveu, afinal o Satoshi Nakamoto não é conhecido, não tem um time de projeto e não gera retorno como, por exemplo, os projetos Proof of Stake geram, né? Você pode fazer o stake lá da criptomoeda e ter um retorno com isso. Então, é fácil encaixar outras criptomoedas como a própria Ethereum dentro desse conceito de valor mobiliário e com isso aumentar muito a fiscalização da SEC em cima desses ativos, mas é impossível a SEC conseguir encaixar o Bitcoin nesse conceito, portanto ele é o único que está hoje para a SEC como commodity. Isso já mostra para vocês que até para o Estado o Bitcoin é um bicho completamente diferente do restante. Isso é muito importante para a gente, tá, pessoal? Isso reduz muito o risco da gente, inclusive o risco estatal, o risco do governo atacar o Bitcoin. Já as outras criptomoedas estão cada vez mais suscetíveis a esse ataque estatal. E como consequência disso, a SEC começou a investigar algumas corretoras, incluindo a própria Coinbase, por estarem negociando valores mobiliários, que não é nada mais do que criptomoedas, tirando o Bitcoin, né? Então agora a SEC tem essa desculpa de chegar em algumas corretoras e começar ali a exigir uma regulamentação mais forte para essas outras criptomoedas, controlando essas criptomoedas, querendo ou não, né? Tendo muito mais acesso a informações e a controle de mercado de todas as criptomoedas que não sejam o Bitcoin. E a Coinbase, claro, fala que você não tem uma definição clara do que é ou não é valor mobiliário, como é que eu vou saber? Eu estou aqui simplesmente vendendo criptomoedas, eu não sei exatamente, na minha definição, não é valor mobiliário. Mas é óbvio que a SEC vai utilizar isso para aumentar a regulamentação em cima desses ativos. E isso, querendo ou não, pessoal, é um risco para todos os investidores dessas criptomoedas. O Estado está apertando o cerco e futuramente vai tentar fazer o mesmo com relação ao Bitcoin. Mas tem uma diferença muito importante. O Bitcoin é a única criptomoeda verdadeiramente descentralizada do mercado. Então, o Estado pode tentar fazer o que quiser, ele jamais vai conseguir ter o mesmo controle sobre o Bitcoin, e é isso que permite a gente ter liberdade. E falando em descentralização, é também a descentralização da informação, como por exemplo esse vídeo aqui, que permite a gente continuar questionando e chegando até a verdade, né? Sem depender ali somente do que o fact-check, do que o Estado, do que o governo diz que é falso ou verdadeiro, que é a informação correta. Como eu mostrei para vocês nesse vídeo, absurdos como definição de recessão, de inflação, entre outras coisas, que hoje estão sendo definidas ali pelo Estado e pelos braços do Estado, como por exemplo a mídia tradicional. Mas graças à informação descentralizada, a gente também vai chegar ao ponto de transformar os impérios atuais em ruínas, como estamos vendo aqui que aconteceu com o Império Romano, né? Então, impérios, por maiores que sejam na sua época, eles chegam ao final, eles entram em colapso quando as coisas não correm bem, quando entra um período de recessão. E é o que a gente está vendo acontecer com os Estados Unidos, a gente está vendo acontecer com o dólar, a gente está vendo acontecer com o euro. O Estado, ele não consegue mais manter o controle sobre o dinheiro. O dinheiro jamais deveria ter ficado na mão do Estado. E hoje, graças às criptomoedas, né, a gente consegue escapar disso e acelerar esse processo de destruição da moeda centralizada, da moeda estatal. A gente vai acabar com essa brincadeira do Estado de gerar inflação quando bem entender, de controlar taxa de juros como bem entender. Isso é destrutivo, isso nos torna mais pobres, e a gente está vendo o final desse período, o final desse processo, né? Essa ideia de moeda na mão do Estado vai ser algo que vai ficar no passado, vai ficar na história, assim como a gente vê acontecendo aqui, e teremos um futuro onde a moeda será descentralizada. Ninguém terá o poder, o controle sobre o nosso poder de compra, sobre o que a gente faz com o dinheiro, né? Isso vai ser algo natural, vai ser definido pelo mercado e não por um burocrata que decide se ele deve ficar mais rico ou não, e claro que toda vez ele vai ficar favorável a ele próprio e não às outras pessoas. Então é algo temporário, é algo preocupante no curto prazo, a gente está vendo um período de recessão, isso deve levar mercados a caírem, mas eu acredito que em determinado momento a gente vai ver ali uma descorrelação, né? Os mercados vão se afastar, a gente vai ver criptomoedas escapando, né? Enquanto ações e outros ativos vão cair, que é o normal, porque estão ligados ao mercado tradicional, ao dinheiro tradicional, já vê um descolamento das criptomoedas. Eu não sei quando isso vai acontecer, isso pode levar meses ou anos para acontecer, mas eventualmente vai acontecer, porque, mais uma vez, o Bitcoin
ele não é inflacionável. Então, enquanto outros ativos estão aí aumentando absurdamente devido à intervenção estatal, o Bitcoin só ganha com isso porque ele continua sendo limitado a 21 milhões de unidades. Então, uma hora ou outra, a lógica vai bater, a lógica vai chegar, não tem como evitar, isso é uma questão matemática e é favorável a gente que apostou pro lado certo, apostou nas criptomoedas. Portanto, o Bitcoin tem uma defesa contra o Estado, que é a sua descentralização. Defesa como, por exemplo, uma porta de pedra dessa, que foi construída no século XVI aqui em Verona e que impedia ataques externos, né? O Bitcoin também possui uma defesa como essa, enquanto outras altcoins não possuem. E aí servem como cavalo de Troia para o Estado entrar dentro da nossa proteção, né? E conseguir ter acesso às nossas informações, aos nossos dados e continuar nos roubando. E graças ao que a gente está vendo, a essa recessão estatal e também problemas da moeda estatal, a gente está vendo as criptomoedas se valorizando com força no dia de hoje. O Bitcoin está subindo, mas principalmente altcoins e a Ethereum estão disparando, vem disparando com mais força do que o próprio Bitcoin. Isso pode estar ligado ao The Merge, a atualização da Ethereum está cada vez mais próxima. Hoje tivemos notícias de que os desenvolvedores, né, estão estimando aí a última fase de teste para a semana entre o dia 6 e 12 de agosto. Então está se aproximando e o mercado começa a precificar essa atualização da Ethereum antes que ela aconteça, né? Então, por enquanto, a tendência é essa valorização, que para mim não faz sentido no longo prazo, mas o pessoal aproveita no curto prazo, isso faz o preço subir. Mas para falar mais sobre o preço e sobre essa disparada da Ethereum, que pode ser interessante no curto prazo, eu vou chamar aqui o Matheus para fazer uma análise gráfica, uma análise de momento com relação à Ethereum. Segue aí. Olá, criptomaníacos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Parisotto, analista de investimentos CNPIT, e no último dia 15 eu estive aqui no canal falando com vocês um pouco mais sobre o Ethereum. Bastante coisa aconteceu desde então, seja no que se refere aos preços ou novidades envolvendo o projeto. Então eu quero primeiro propor uma rápida atualização da nossa análise técnica e na sequência falar um pouco mais sobre essas notícias e novidades. Pode ser? Então fica com um rápido trecho sobre a nossa última análise e eu volto já na sequência. Então aqui temos entre 1.240 e 1.280 dólares a principal região de resistência. Notem que toda vez que ela foi testada nessas últimas semanas, entrou pressão vendedora e as cotações caíram, né? Agora a gente está se aproximando de novo dessa região e pode se repetir, mas vamos ter em mente que um possível rompimento deste nível pode dar início a um movimento de recuperação um pouco mais robusto. Para a gente confirmar esse rompimento, é importante aguardar o fechamento diário acima desse nível. Os fechamentos diários ocorrem às 9 horas da noite no horário de Brasília, por causa do nosso fuso horário. Então, saibam disso ao se posicionar. E aí, se a gente tiver essa confirmação de rompimento, muito provavelmente vamos ver o início de um movimento de recuperação. Então, agora estamos aqui com o gráfico de preços na data atual, hoje, dia 28 de julho. Vocês podem notar que aquela confirmação de rompimento que a gente estava esperando, de fato, aconteceu logo um dia depois, né, no dia 16. E desde essa confirmação de rompimento, tendo fechado o dia aqui em cima da resistência, a gente pode ver aqui que o preço do Ethereum já andou bastante, né? Se valorizou mais de 25%. Nesse momento, aqui aproximadamente 27%. E a gente está vendo esse ativo agora em uma tendência de alta, né, tendo formação de topos e fundos mais altos que os anteriores, como nos diz a análise técnica clássica, e que muito provavelmente essa tendência deve continuar para os próximos dias. Nós já temos visto o Ethereum tendo uma performance relativa bem superior à do Bitcoin nas últimas semanas, né? Ele está se valorizando no par de negociação frente ao BTC, e aqui então a gente agora pode usar das retrações de Fibonacci para tentar identificar aqueles níveis onde vão ter novas resistências, né? E aí quem sabe o mercado corrija ou pelo menos desacelere esse movimento de valorização. Então vamos lá. Para isso eu quero usar as retrações de Fibonacci
para ajudar a gente nessa tarefa e vou usar esse topo aqui, bem importante, uma formação gráfica relevante deixada lá no começo do mês de abril. Para quem quiser relembrar aqui, se nós marcarmos a então máxima cotação histórica, né, deixada lá no começo de novembro, até o que na época foi o fundo das cotações, né, então vou deixar marcado aqui de máxima mínima, vocês podem ver que entrou resistência aqui nessa primeira retração de Fibonacci, depois foi buscar aquela intermediária, né, antes de continuar o seu movimento vendedor. E agora a gente pode fazer o mesmo exercício, né, para tentar identificar esse tipo de região de preços, né? Então vou marcar esse importante topo lá do mês de abril até essa mínima cotação deixada aqui no dia 18 de junho. E vocês podem ver aqui, vou chegar mais perto no nosso gráfico, que temos uma primeira resistência lá na região de 1920 dólares aproximadamente, né? Então a gente pode ver sim uma queda a partir do teste desse ou dos demais níveis aqui para cima. Teremos novas resistências ali por volta dos 2.200 e depois lá nos 2.500 dólares, tá bom, pessoal? Então ainda tem um espaço aqui para o Ethereum se valorizar no curto prazo, quem sabe até esses níveis, mas não é só o gatilho técnico, né, que a gente viu aqui, que fez o Ethereum se valorizar. Também tiveram algumas notícias importantes nesses últimos dias e é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Então, no que se refere a essas novidades, nós preparamos um texto especial sobre o assunto lá no nosso blog. O link vai ficar aqui embaixo na descrição para quem quiser conferir na íntegra. Mas aqui, resumidamente, o Vitalik, cofundador do Ethereum, participou de um evento recentemente promovido pela comunidade do projeto lá na França e falou sobre as atualizações que virão após o Demerge. Então aqui esses nomes rimam com o primeiro, né? Vai ser Demerge, depois o Surge, Verge, Purge e por fim o Splurge. Então aqui tem um esquema bem detalhado mostrando como é que vai acontecer essas atualizações que são em fases, né? Também vai mostrando quanto já tem andado a documentação dessas atualizações que serão feitas e a primeira delas é o Demerge. Quem acompanha aqui o nosso canal já deve estar um pouco por dentro do que isso significa, mas resumidamente vai mudar o algoritmo de consenso da rede Ethereum, do Proof of Work, onde a validação das transações é feita pelos mineradores, para o Proof of Stake. E com isso é esperado uma drástica redução do consumo de energia elétrica, entre outras coisas. Aqui, daí na sequência, vai vir o The Surge, que utiliza uma técnica chamada de shardings para promover uma maior escalabilidade da rede. Essa técnica consiste na fragmentação de uma base de dados, no caso a blockchain, e deve ocorrer aí em meados de 2023, segundo a Ethereum Foundation. Com essa fragmentação, os validadores não vão mais precisar armazenar todos os dados da blockchain, mas sim tornar parte dos dados que lhe forem delegados disponíveis para o restante da rede. E esses shardings vão funcionar de forma sinergética com os rollups de segunda camada e tornar o trabalho deles assim mais rápido, barato e escalável. Então, com isso é esperado que possam ser executadas um dia até 100 mil transações por segundo na rede Ethereum, que é um aumento bem expressivo quando comparado com os atuais 15 a 20. Na sequência vem o Diverge, aqui visa aumentar a descentralização da rede, permitindo que mais usuários possam rodar um node e se tornar validadores da rede. Isso vai ser feito através da implementação dos Verkle Trees, um tipo de prova matemática computacionalmente mais eficiente do que os Merkle Trees, e com isso também vai exigir menos armazenamento nos computadores para rodar um node de Ethereum e assim, quem sabe, aumentar um pouco a descentralização do projeto. Depois vem o Purge, aqui envolve a exclusão de dados antigos da blockchain, incluindo tecnologias obsoletas depois de tantas atualizações, e com isso é esperado uma sincronização mais rápida dos nodes com a Beacon Chain, que vai ser a camada de consenso da rede após o
o demerge. Então, assim também é esperado transações mais rápidas e exigir menores requisitos computacionais para um validador estar participando da rede. Beleza? Por fim, vem o Desplurge, que o Vitalik definiu apenas como todas as outras coisas divertidas. E são várias pequenas melhorias e atualizações da rede, e que entre elas tem aqui planos para aumentar a resistência da rede à computação quântica, tornar as transações mais rápidas e eficientes, além de simplificar o funcionamento de toda a rede depois de todas essas atualizações. Tá bom? Então, para quem quiser conferir na íntegra esse material, fica o link disponível aqui embaixo. Espero que tenha gostado, um abraço e até a próxima. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse anfiteatro, né? Essa arena de Verona, porque realmente é muito bonita. Olha ali, ó. Aquela parte da estrutura sobreviveu ao tempo, o restante caiu num terremoto que teve aqui há muito tempo atrás, acho que no ano 1100, por aí. E apesar de ter sido construído no ano 30 depois de Cristo, até hoje eles fazem óperas aqui dentro, tá? Hoje mesmo vai ter aqui uma ópera, né? Você pode comprar um ingresso ali para assistir, então é um lugar realmente muito bonito, muito lindo. E tá aqui a Praça de Verona. Valeu, pessoal. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.